Olá, meu nome é Yara e eu vim aqui desabafar, contar o meu relato de dupla traição do meu ex-marido, que eu amava muito, e da minha melhor amiga de infância. Melhor amiga desde antes da gente ir pro jardim, que era jardim pré-1, pré-2, não sei se ainda é assim, porque eu ainda não tive filhos. Queria ter tido, mas infelizmente meu casamento acabou. Eu sempre fui muito estudiosa e sempre fui muito bem em matemática. Então, eu me formei e fui trabalhar numa multinacional. Ganhava muitíssimo bem. Não era na cidadezinha que meus pais moravam, mas quando eu me formei, eu me mudei para uma cidade vizinha para trabalhar. Nessa empresa, eu conheci o meu marido. Só que ele, muito parado, sabe? Não se interessa em fazer um curso de melhorar de vida, de subir, de crescer, mas não vou dizer que ele não me ajudava. Com o salário dele, que era muito menos que o meu, mas ele me ajudava. E chegou um certo momento que eu fui promovida e a gente teve que mudar de cidade para uma outra, porque tem várias, dessa empresa tem várias no Brasil e fora do Brasil. A gente teve que mudar de cidade para uma bem grande. Bem, chegando lá, depois de 1 ano e meio, me mandaram viajar a trabalho. A princípio era para ser uns 10, 12 dias eu ficar viajando a trabalho para essa cidade. Eu podia levar meu marido se eu quisesse, mas ele optou por ficar. Porque aí ele ficava trabalhando, me auxiliando lá. Porque como eu trabalhava na mesma empresa, quando eu fui transferida, ele também foi transferido. Não demitiram ele. Mesmo ele não sendo aquele exemplo de funcionário, ele é bom funcionário, só que não se mexe para melhorar de vida, para crescer de cargo, digamos assim. Ele é uma pessoa que tá bom do jeito que tá, ele acho que nunca vai crescer de cargo, porque ele não se interessa. A culpa é dele, não é da empresa. Pois bem, ele não quis ir. Disse que ia ficar, que podia ir, queria ficar, eu podia, ele sabia, ele confiava em mim, que podia viajar a trabalho, tranquila, sossegada e tal. A gente falava todo dia, se ligava todo dia, se falava por mensagem, e ele ia me esperar ali. Só que esse trabalho, ele acabou uns 3 dias antes. 3 ou 2, não me lembro muito bem. E eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, eu não fui de carro, eu fui de avião. Então, quando eu cheguei no aeroporto, eu quis fazer uma surpresa para ele. Eu peguei um carro de aplicativo, eu não chamei ele para me buscar. Como eu tenho a chave da casa, eu entrei, normal. A porta do quarto estava aberta. E quem estava lá? Ele e minha melhor amiga. Minha melhor amiga. Desde criancinha, desde antes da gente ir pro pré, pro jardim, eu não sabia, eu fiquei paralisada. Eu fiquei literalmente dura. Eu não sabia se eu virava o pescoço para um lado, para o outro, se eu saía dali. Eu fiquei por alguns segundos completamente imóvel, sem saber o que fazer. Eu não sabia se me doía mais a traição do meu marido ou da minha melhor amiga. Eu não sabia. Começaram a se vestir rapidamente. E não é o que você está pensando, não é o que você está pensando, não é o que eu estou pensando, o quê? Se eu vi. Falei para ela, sai. Não fiz escândalo, nada, não desci do salto, não desci dessa manca, não xinguei, não quis bater, não avancei nenhum. Ela saiu e foi-se embora. E ele ficou ali tentando me dar explicação. Só que explicar o inexplicável não tem como, né? Eu pude ser corna, chifruda, mas não era burra, a ponto de acreditar que meus olhos estavam me enganando. Porque ele tentava distorcer a situação, dizer que não era isso que eu tinha visto, que eles só estavam sentados conversando. Ah, por favor. Gente, eu vi. Falei, dorme na sala hoje. A casa não era nossa. A casa era alugada
Quem pagava, desculpa, quem pagava o aluguel, que era bem alto, um padrão de vida bem elevado, era a empresa. Porque eu trabalhava na empresa, não iam pagar um aluguel tão alto por um cargo baixo que ele exercia lá, não desmerecendo os cargos baixos, porque é necessário ter também. Se não ter os cargos baixos, como é que vai ter os altos? Mas eles pagavam por causa de mim, aquele aluguel. Então ele dizia que ele não ia sair da casa porque eles pagavam também por causa dele. Cheguei no outro dia e falei no meu gerente, que contei pro meu gerente, pro meu supervisor, que tinha acontecido e tal, e que eu não queria ele mais lá. Aí ele me instruiu a ir a um advogado, pedir a separação de corpos, e ele tinha que sair da casa até resolver a situação do divórcio, até porque não tinha o que dividir, né? O dinheiro que eu ganhava, eu tava guardando, e é claro que eu não ia dividir com ele. Rapidamente passei para conta da minha mãe. Porque se ele pega um advogado, como pegou, né? Para tentar pegar metade do meu dinheiro. Vocês acreditam nisso? Que cafajeste? Ele disse que eu tinha muito dinheiro guardado e que ele queria a metade, que ele ia provar que tinha na conta. Só que como eu fui esperta, eu transferi para conta da minha mãe. Então, tinha uma mixaria lá, ficou louco. Ficou louco, esbravejava, dizia que onde é que estava o dinheiro. Onde é que estava o nosso dinheiro. Que nosso dinheiro? Eu que me esforçava, eu que nunca parei de fazer curso, eu que nunca parei de correr atrás, eu que trabalhava de sol a sol, e ele só naquele servicinho, aquele marasmo, aquela lerdeza, aquela preguiça, nunca ia fazer um curso, ia trabalhar, vinha para casa, ficava se jogado no sofá, não se mexia de fazer um curso para melhorar de cargo, não se mexia nem de fazer uma academia. E queria metade do meu dinheiro, mas eu não ia dar mesmo. Eu que tinha ralado para conseguir. Quem mandou me trair? Com a minha melhor amiga ainda. Ex-melhor amiga. Porque daí tentou ficar mandando mensagem para mim, pedindo desculpa, perdão, dizendo que tinha errado, mas que não queria perder minha amizade. Naquele momento eu já tinha perdido. A confiança, uma vez quebrada, ela é dificilmente. Eu não sei se em alguns casos era construída. Nesse caso não vai ser. Nem pelo um e nem pelo outro. Ele teve que sair da casa na mesma semana. Já dei entrada na papelada do divórcio. Logo, logo estaríamos assinando o divórcio. E eu vou continuar na mesma posição, morando na mesma casa, com o mesmo padrão de vida. Troquei de carro. Ficou louco. Me mandando mensagem onde é que estava o dinheiro, que não tinha para dividir com ele, mas eu tinha trocado de carro. Falei, não é da sua conta, o dinheiro é meu. Eu não vou te dar satisfação nenhuma. Bloqueei ele em tudo aí. Bloqueei. Eu não posso mudar de número porque tem muito cliente nesse número. Muito cliente eu atendo online. Então, infelizmente, eu não posso mudar meu número. Ele ainda me perturba, me ligando de outros telefones. Não sei se de amigos dele, de familiares, não sei, mas ele ainda me perturba. Claro que ele quer voltar. Lógico que ele quer voltar. E o padrão de vida bom que ele teve que deixar. Ele não pode ficar lá. Ele teve que voltar para a cidade pequena, não demitiram ele. Mas ele teve que voltar para a cidade pequena, naquele outro cargo, naquela outra. Onde eu comecei a trabalhar, onde eu conheci ele. E essa minha dita cuja melhor amiga, não sei mais dela, não me interessa, não quero saber. Ela, depois de um tempo, parou de me perturbar, de me ligar e insistir, querer forçar a reatar uma amizade que é impossível de ser reatada. Eu nunca mais vou confiar nela. Se eu vim aqui falar para vocês que não dói, dói, ainda dói. Ainda estou muito machucada, ainda me dói bastante. Eu sofro, de noite eu choro por ter sido duplamente traída. Duas pessoas que eu amava tanto, que eu nunca imaginei que fosse me trair. Uma vez eu escutei uma moça falando num podcast. Quem falou isso foi a Raquel Pacheco. Ela disse: se as mulheres soubessem o que os homens são, nunca se casariam. Eu achei aquilo
que não era verdade. Mas agora, eu já não sei se eu discordo dela. Nunca imaginei que ele fosse capaz de me trair. Nunca deu sinal de que fosse capaz de me trair. E minha amiga, de tantos anos, desde a infância, tantos anos jogado no lixo, por causa de 150 gramas de linguiça que ela podia ter encontrado em qualquer esquina. Não precisava ser a dele. Não precisava me trair. Talvez fosse inveja, porque ela não estudou, ela não tem cargo bom. Eu nem sei o que ela estava fazendo naquela cidade. Talvez ele chamou ela. Talvez já tinha um caso antes de nós se mudar para aquela cidade grande. Talvez já tinha um caso na cidade pequena. Ele só aproveitou para chamar lá em casa. Porque eu não tava. Porque o que ela foi fazer lá? Me pergunto agora. Não tinha me passado isso pela cabeça. Agora eu me pergunto. O que é que ela foi fazer naquela cidade? Se ela mora naquela cidadezinha do interior. E é esse o meu relato. Para vocês, se alguém vir falar alguma coisa, vocês não confiem cegamente, vão investigar. Porque onde há fumaça, há fogo. Para mim, ninguém falou nada, eu peguei. Mas se alguém me falar alguma coisa, antes de sair xingando a pessoa e dizendo que teu marido é um santo, investigue. Onde há fumaça, sempre tem fogo. Tá bom? Pois é, minha amada amiga, o que falar dessa história, né? Tem muita mulher enganada. Eu também fui. Nossa, e como fui? Só que eu só descobri depois de me separar do traste. Mas hoje em dia, graças a Deus, eu me levantei, me reergui. Eu, Hortência, eu, criador do canal, tô 22 anos casada com um homem que me trata como uma princesa. Mas o pai da minha filha, aquele traste narcisista, psicopata e pedófilo, eu fiquei mais de 10 anos na mão dele sofrendo. E quando eu tentava sair, ele fazia chantagem de que ia se matar. Eu já vim de um lar totalmente desestruturado, de um pai narcisista, que adorava emprestar o dinheiro dele para aqueles mais ricos do que ele, porque o narcisista, aquela cabeça doente deles, eles querem status. Ele achava que se ele emprestasse para quem tinha mais do que ele estava tendo status. Sem saber que todo mundo falava que ele era um péssimo marido, um péssimo pai. Hoje tem 87 anos, não é por isso que eu vou dizer que é um santo. Foi um péssimo pai, péssimo marido. Não comprava comida para dentro de casa. O dinheirinho que entrava, que eu e minha mãe e minha irmã trabalhavam, vendia milho. Em vez de fazer uma compra dentro de casa, ele dava aquele dinheiro para os outros. Ele emprestava para aqueles fazendeiros. Porque ele adorava se achar o máximo. E aqueles outros, que os fazendeiros deviam dinheiro para ele. Imbecil, nunca mais pagaram. E a família em casa passando necessidade. E o ciclo se repete. Tipo, ele era narcisista. Parece que a natureza, o universo, ele manda só aquilo que a gente tem, sei lá. Porque veio uma porcaria de um marido narcisista, pedófilo, psicopata. Graças a Deus esse ciclo foi quebrado. Hoje eu vivo 22 anos com um marido abençoado. Minha filha é casada com um marido abençoado. E o ciclo se quebrou. Chega de narcisista, chega de alcoólatra, porque tanto um como o outro era alcoólatra. Tanto o meu pai como o meu primeiro marido. 2 alcoólatras, sem vergonha, safado. Desculpe meu desabafo. Mas ouvindo o relato da moça aí, me lembrei um pouco do meu sofrimento também. E você que tem uma história parecida ou diferente, de um marido que te traiu, de um marido narcisista, psicopata, alcoólatra, de um pai perverso, ruim, que batia, o meu me batia, de mijar nas calças. Não aguentava de tanto apanhar e mijava. Manda teu relato pra mim. Eu vou deixar meu WhatsApp e meu e-mail na descrição do vídeo. Vou ter muito carinho e respeito em contar a tua história. Contando sempre mudando os nomes. Mesmo que os nomes já venham mudado, eu mudo ainda. Tá dando por risco da pessoa ser identificada. Tá bom? Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.